Você já percebeu como certas emoções chegam como ondas, que exigem, quase em tom de ordem, uma resposta imediata? Raiva que pede voz alta, medo que pede fuga, tristeza que pede sumiço. Mas será que toda a emoção precisa ser atendida no ato? E se a sabedoria não estivesse em reagir, mas em permanecer? Imagine-se no corredor de um hospital, mensagens chegando no celular, o coração batendo rápido. Sua mente oferece 1000 cenários, 1000 decisões urgentes. E se por um instante você apenas respirasse e deixasse a emoção passar através de você, sem transformá-la em gesto? O paradoxo é simples e profundo. Quanto mais urgência sentimos, mais o cuidado pede pausa. Você também sente essa puxada entre o fazer já e o esperar um pouco? Nem toda emoção pede resposta, muitas pedem reconhecimento. Por que isso importa hoje? Porque vivemos numa cultura do reaja, comentários instantâneos, decisões no calor do momento, opiniões como flechas. O resultado você conhece: arrependimentos, conversas quebradas, energia desperdiçada. Aqui, três fios se entrelaçam: Montaigne, que transformava a si mesmo em objeto de investigação; Schopenhauer, que lembrava do ímpeto cego da vontade; e Jung, que nos convida a olhar para o que é sombra. A ideia central é clara: emoções são sinais, não ordens. Você já pensou que sentir é um aviso interno, não uma sentença de ação imediata? Montaigne escrevia como quem conversa consigo mesmo, mediando os próprios afetos. Ele não negava o sentir, examinava-o. Schopenhauer via a correnteza da vontade empurrando-nos para respostas automáticas e sofrimentos repetidos, e sugeria uma certa suspensão, um recolhimento contemplativo. Jung, por sua vez, apontou que aquilo que rejeitamos em nós retorna com força, pedindo atenção. Uma citação curta e verificada nos dá o chão estoico. Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Epicteto. Entre a filosofia antiga e o mundo atual, o contraste é evidente. Eles cultivavam o tempo interior. Nós terceirizamos o nosso pulso à velocidade de fora. Você também sente que sua resposta costuma ser mais do ambiente do que de você? Você recebe uma crítica injusta no trabalho. O corpo esquenta, a réplica se forma na boca. Em vez de disparar, você diz: estou irritado, vou esperar 10 minutos. Vai tomar a água, dá uma volta no quarteirão, retorna. Custo ou sombra? A sombra é a vontade de ganhar agora, de não perder terreno. Esperar pode parecer fraqueza. Nomear a emoção é tirar-lhe a coroa. Quando você a chama pelo nome, ela deixa de mandar e começa a informar. Em qual situação recente você poderia ter dito "eu volto a isso", em vez de "eu respondo agora"? Tempo é um instrumento de precisão emocional. Exemplo: mensagem no WhatsApp às 23 horas, tom atravessado. O impulso? Responder na hora. Em vez disso, você agenda para amanhã. Dorme, acorda, relê, percebe exageros. Sua resposta muda, e o rumo da relação também. Custo ou sombra? Adiar a resposta confronta a ansiedade por encerramentos rápidos. É desconfortável. O intervalo entre estímulo e resposta é espaço de liberdade. Nesse espaço, você escolhe quem quer ser. Pergunta: em que momentos você confunde pressa com importância? Você tenta não sentir ciúme. Quanto mais tenta, mais a cabeça fabrica provas. Você muda a estratégia. Observa o ciúme como meteorologista. Descreve o céu sem tentar pará-lo. Em meia hora, a nuvem perde tamanho. Custo ou sombra? Abrir mão de controlar exige coragem. Olhar de frente o desconforto pode doer. O que você vigia com presença enfraquece. O que você reprime sem observar recrudesce.
Pergunta: que emoção em você pede vigilância amorosa e não uma cerca elétrica? Discussão em casa. A conversa escala. A voz sobe. Você diz: eu me importo com isso, mas agora não estou pronto para falar bem. Podemos retomar depois do jantar? O acordo se faz. Vocês voltam mais inteiros. Custo ou sombra? Sair da cena pode soar como fuga. É preciso combinar retorno e cumpri-lo. Interrupções conscientes protegem vínculos. Falar melhor vale mais do que falar primeiro. Pergunta: com quem você precisa combinar pausas honestas para conversar melhor? Antes de responder, você observa a respiração, solta os ombros, sente os pés. Percebe que 70% da sua urgência está no peito, não na situação. Depois de 2 respirações longas, metade das palavras que você diria desaparecem. Custo ou sombra? Parece simples demais, infantil até. O ego prefere teorias complexas. O corpo não mente, ele anuncia se você está reagindo por defesa ou escolhendo por valor. O que o seu corpo te diz nos primeiros 10 segundos de um conflito? Nomeie antes de agir. Quando algo acender forte, diga a si mesmo: sinto raiva, medo, culpa. Só isso já descola você da fusão com a emoção. Se quiser, escreva 3 linhas sobre o que está sentindo. Crie janelas de decisão. Adote um protocolo. Nenhuma resposta é importante no calor dos primeiros 20 minutos. Defina prazos. Respondo em 2 horas. Essa janela não é procrastinação, é precisão emocional. Você também nota como decisões ganham nitidez quando respiram um pouco? Desacelere o corpo, não a vida. 3 respirações completas, exalando mais longo que a inspiração. Ombros soltos, mandíbula descrispada. Caminhe 5 minutos. Essa pequena rotina muda o texto que você manda, a reunião que você faz, a noite que você dorme. Acordos de pausa nas relações. Combine com pessoas-chave, parceiro, equipe, família, um pacto de pausa. Quando a conversa ficar reativa, qualquer um pode pedir um intervalo curto, com o compromisso de retorno. Você se surpreenderá com o quanto isso evita feridas desnecessárias. Ritual do caderno frio. Crie um caderno para escrever respostas que você não vai enviar. Deixe a emoção gastar a tinta. Volte depois de algumas horas e escolha 3 frases que ainda representem você. Quase sempre, o que sobra é mais essencial e mais honesto. Critério de valor, não de impulso. Antes de agir, faça 2 perguntas. Isso serve ao meu valor? E isso melhora a relação a longo prazo? Se a resposta for não, você descobriu que a emoção pedia presença, não ação. Nem toda emoção precisa de resposta, porque sua dignidade não depende de obedecer ao primeiro chamado do coração. Você pode acolher o que sente, escutar o que dói, honrar o que importa, e ainda assim escolher quando e como responder. Montaigne nos lembraria que viver é examinar a si mesmo com curiosidade. Schopenhauer alertaria para a força da vontade que empurra sem pensar. Observar é o antídoto que nos dá corpo. Jung sussurraria que a sombra só se torna aliada quando iluminada com atenção, não com negação. Epicteto nos dá a moldura. Se é a opinião sobre as coisas que nos perturbam, podemos aprender a conversar com nossas opiniões antes de agir. Você não é a onda que quebra, é também o mar que sustenta. Qual foi a última vez em que uma pausa, mesmo pequena, mudou o rumo de uma conversa importante na sua vida?